Muita paz a todos, todas e todos que estamos hoje aqui nessa quarentena. Eu falo para vocês do dia 13 de maio do ano da pandemia do Covid-19. Eu espero que no futuro a gente lembre desse ano com esse nome. Porque se a gente não fizer nada diferente, esse vai ser só mais um ano. Assim como o ano de 1916 foi só um ano após a Primeira Grande Guerra. Assim como o ano de 1920 foi só qualquer ano após a grande epidemia, não é, de gripe, que é chamada de espanhola, mas que na verdade começa nos Estados Unidos da América do Norte. Vai ser só mais um ano como foi o ano de 1946, depois que acabou a Segunda Guerra. Porque toda vez que a Terra passa por um grande problema, como estamos passando agora, se a gente não muda, logo, logo a gente esquece o sofrimento e voltamos para a nossa rotina egoísta do dia a dia. Esse é um momento que possibilita para nós inúmeras reflexões, possibilita para nós rever livros. E eu gostaria de dividir com vocês um livro que eu pude rever nesse período, né, que foi O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, que remete muito a esse momento que nós estamos, por uma razão muito simples. Ele é um livro que termina com duas pessoas que se amam dentro de um barco. E esse barco, quando está chegando ao destino, uma das pessoas hasteia esta bandeira amarela que está na capa do livro aqui, que quer dizer que tem peste a bordo. E por conta disso, o barco teve que ficar em quarentena. E eu lembro que agora nós estamos todos dentro de um barco. Muitos de nós em um barco bem menor que a nossa casa, o nosso lar, e nós estamos com os nossos amores. E nós temos que aproveitar esse período justamente para novamente reacender essa relação de amor que nós temos dentro da nossa casa. E que às vezes, como o nosso navio nunca para, não é? A gente não tem tempo de rever. Mas também a gente está vivendo a angústia da incerteza, a angústia de não saber, será que a gente vai adoecer? Será que eu vou sobreviver? Será que a minha cidade está tendo, não é, condições de me tratar? E eu falo para as pessoas de Boa Vista para refletirem, porque o nosso estado foi um dos estados que menos teve adesão ao isolamento. E nós estamos pagando a conta disso agora, onde nós estamos com todos os nossos recursos esgotados. Vamos então confiar um pouco mais na ciência, que nada mais faz que revelar para nós as leis de Deus. Então, agora que a gente vai falar sobre a lei do progresso, eu queria abordar a lei do progresso sob a forma de duas perguntas importantes, né? A primeira pergunta é essa: será que a gente, para progredir, a gente tem que sofrer? E uma segunda pergunta é essa: como é que se dá o progresso da humanidade? Vai ser sobre essas duas perguntas que a gente vai passar os próximos minutos debatendo aqui com vocês. E para a gente começar a falar, a tentar responder essas duas perguntas, nós vamos usar a estratégia que Kardec usou. Kardec, para introduzir a doutrina espírita para nós, ele escolhe uma pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que tem que servir de base para todo o conhecimento que a gente vai fazer em seguida. E essa pergunta é uma pergunta muito simples, é a pergunta número 1. E ela nos pergunta: o que é Deus? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias, porque, infelizmente, nós, frequentemente, reduzimos Deus à nossa pequenez. E, no entanto, os espíritas deveriam sempre lembrar que Deus é a causa e Deus é a inteligência. Notem, não tem nenhum predicado humano quando a gente diz a causa, a inteligência. Mas, no entanto, nós estamos frequentemente reduzindo Deus a uma pessoa. Pior ainda, ao nosso chapa, a quem todo dia nós conversamos e vivemos fazendo perguntas, né?
vivemos fazendo também pedidos. Aliás, poucas perguntas e muitos pedidos. E frequentemente, porque nós pedimos muitas coisas para Ele, né, nós estabelecemos um sistema de troca, né, que frequentemente nós chamamos de caridade. Não é mesmo? A gente pede uma coisa impossível para Deus, impossível que eu digo no nosso mundo terráqueo, impossível. E em troca, a gente, por exemplo, dá aquela roupa que nós não usamos há 5 anos e que está ocupando muito espaço na nossa casa para os pobres. E aí os pobres nos ajudam muito, não é? E é triste porque, veja só, nós somos a religião que proclamou para o mundo que nós iríamos trazer uma fé racional, uma fé que iria ter 3 braços, o da ciência, o da filosofia e da religião, para que a gente não mais transformasse a nossa fé em fanatismo, não mais transformasse a nossa fé em intolerância, em discriminação. Mas quando a gente vê, cada vez mais nós estamos percebendo que nós diminuímos Deus. E quando nós transformamos Deus numa pessoa, nós temos muitos problemas. Eu vou apresentar para vocês um ateu que eu admiro muito, que é o Stephen Fry. O Stephen Fry é um artista, ele é um ator, um comediante, um escritor e, acima de tudo, uma pessoa devotada a causas humanitárias. Eu gosto muito do Stephen Fry. E ele é ateu. E ele tem dedicado uma boa parte do que ele fala e do que ele escreve combatendo as religiões. E eu vou mostrar para vocês uma entrevista do Stephen Fry, só para vocês poderem entender a mente do Stephen Fry. Olhem só. Suppose what Oscar believed in as he died, in spite of your protestations, suppose it's all true, and you walk up to the pearly gates and you are confronted by God. What will Stephen Fry say to him, her, or it? I will basically, what's known as theodicy, I think. I'll say bone cancer in children? What's that about? How dare you? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. It's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain? That's what I'd say. And you think you're going to get in on that? But I wouldn't want to. I wouldn't want to get in on his terms. They're wrong. Para nós que acreditamos em Deus, essas palavras do Stephen Fry é quase que um soco, né? Nós reagimos de maneira muito intensa. Mas como ele pode fazer isso, né? Mas se vocês forem perceber, o entrevistador, quando pergunta para Stephen Fry o que é que ele faria, ele pergunta assim: o que é que você faria quando você encontrasse ele? O que é que você diria para ele? Então você pode perceber que o próprio entrevistador já tem como Deus a figura de um macho, naturalmente heteronormativo, né? Provavelmente branco de olhos azuis, que essa é a configuração tradicional de Deus para a maioria das pessoas. Então, na verdade, quando Stephen Fry fala tudo isso, ele está reagindo à figura de Deus como uma figura de um homem. E aí, naturalmente, ele chega com ele e diz assim: câncer ósseo em criança? Como você ousa? É assim que a gente falaria para um outro homem. Lógico que para nós que somos espíritas, essa entrevista também nos ajuda a pacificar a nossa relação com Deus. Porque reparem o quanto que Stephen Fry está perturbado com a ideia de que como é que você faz um mundo com tanto sofrimento que nós não somos responsáveis por ele? Não é mesmo? E aí a gente lembra que, graças a Deus, nós entendemos o mecanismo da reencarnação. Mas nós não podemos reduzir Deus a um homem, a um porteiro de um céu. Porque senão eu entendo quando Stephen Fry diz, né? Ah, eu não vou querer entrar nesse céu. Esse céu é organizado por uma pessoa que produz injustiça. Quando ele diz isso, ele me lembra também o escritor americano Mark Twain. O Mark Twain tem uma frase muito engraçada, né? Como muitas coisas que ele dizia. Ele dizia assim: tem tanto hipócrita dizendo que vai para o céu, que quando me perguntam se eu quero ir para o céu ou para o inferno, eu digo assim: eu quero ir para o céu pelo clima
mas quero ir para o inferno por conta da companhia. Então, é necessário que a gente volte a fazer essa pergunta para nós. O que é Deus? E aí nós temos que voltar para o livro dos Espíritos e lembrar da pergunta número 1, que nos diz que Deus é a inteligência e Deus é a causa. A partir daí, a gente começa então a treinar a nossa mente a não pensar mais em Deus como uma pessoa. Porque senão, olha só, eu vou trazer para vocês também aqui um outro vídeo de um grupo que eu acho muito legal, que é o canal Amigo da Luz. E esse vídeo é feito só para espíritas, e só espíritas entenderão. Senhor Deus, estás inspirado, hein? Caraca, pandemia, Krakatoa em ebulição, perigo de terremoto, tsunami, live do Sorriso Maroto, é só desgraça mesmo, né? Só resgate coletivo para fazer a humanidade avançar, tá certo. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque parece, olhando daqui, que vocês estão pegando todo mundo. Tá aleatório, assim, tá pegando até nós que somos espíritas. Somos bons, né? Vocês não tem que separar o joio. Eu sou trigo, esquece que eu sou trigo, hein? Afaste-se por onde. Parece que não valeu nada esses anos todos que a gente estava fazendo caridade, dando sopa para pobre, comprando roupa em brechó que não cabe nem em mim, mas para ajudar o centro, fazendo caridade. Troca de nada. De coração, estou ali para ajudar o próximo. Mas tu estás certo, Senhor. Tu estás coberto de razão, isso mesmo. Tem que botar esse povo para se coçar, gente. Por quanto tempo que Jesus esteve aqui ensinando como é que tinha que agir, amar o próximo, não fazeis com outros que quereis fazer convosco. Pô, eu já nasci amando o próximo. O senhor sabe que eu já pulei da minha mãe amando médico, já saí catando os outros bebezinhos da enfermaria, querendo a maca. 20 a mim, os bebezinhos, que deles é feito meu amor. O senhor não esquece, eu tô tinindo aqui para um mundo de regeneração. Tira esse corona de cima de mim aí, sou grupo de risco, sou meu obeso. Mas se o senhor quiser que eu já desencarne agora, tudo bem, não vou fazer objeção nenhuma. O senhor é Deus, sabe melhor que é pra minha vida, mas eu digo mais que é por causa do povo que eu ajudo, sabe? Poxa, eles não entendem. Eu falo, gente, a morte não existe, isso aqui é só um corpo. E eles choram. Eu falo, não, calma, gente, se eu for, continuarei existindo. Na verdade, vocês estão enxergando as coisas pela perspectiva da matéria. Tudo o que está acontecendo é para a nossa evolução. Né? O Deus é como um general que se preocupa mais com o soldado que com o uniforme dele. Livro dos Espíritos, questão 738. Eu leio. Vai me levar agora, eu podendo falar aqui do Espiritismo. Deixa que vivo, gente. Mas se quiser me leva, tá? Se quiser me leva, porque tu sabes, tá? Assim seja. Ah, só uma coisa. Não sei se o senhor reparou, mas quando estava começando a quarentena, eu tinha acabado de matricular na academia. Lembra? Que a gente tinha combinado, que ia ser mais saudável, né? Fazer atividades físicas. Pois é. Aí quando eu começo, o senhor resolve me levar. Tudo bem. O senhor vai me fazer só perder uma oportunidade de ser uma pessoa mais consciente comigo, com o meu corpo. Tá bom. Se eu reencarnar depois sedentário, a culpa é sua. Assim seja. Não digo culpa, não estou culpando. Sabe? Entendeste minha cabeça, sabe? Bem, assim seja. Pô, segundo me leva. Pai nosso que estás nos céus e não está na quarentena, poupado desse vírus seja meu nome. Venha a nós uma vacina. Seja feita a sua vontade, desde que não me mande pro beleléu. Esse troço que veio da China parai hoje. Perdoai nossas lambanças, assim como nós perdoamos a live do Tiaguinho. Não nos deixeis sair sem lavar a mão, nem passar álcool gel. Assim seja, amém. Amém, seja assim. Sério, Senhor, não me deixa ir, não. Isso é uma carapuça para todos nós que somos espíritas. Embora eu não tenha a menor ideia de quem seja Tiaguinho e nem como foi a live dele, mas se é alguma coisa ruim para o Tiaguinho me perdoe, não sei nem quem é. Mas serviu para nós, né? Porque nós estamos o tempo todo transformando Deus nesta figura que o canal Amigos da Luz nos traz. Um chapa nossa que a gente fica pedindo e cobrando as coisas, quando na verdade nós nos esquecemos que Ele foi a pessoa que nos trouxe isso. E ao invés da gente ficar pedindo, já era o momento da gente, nas nossas orações, fazer uma indagação a nós mesmos de saber como é que nós podemos fazer
para cuidar disso que Ele nos deu. Então, o tema do cuidar da terra passa a ser uma coisa cada vez mais importante. Outro livro que a gente está aproveitando para rever, né? Está aqui, o livro do Frei Leonardo Boff, Saber Cuidar, como é que a gente pode transformar a ética da fé na ética do cuidado da terra. Esse é um livro muito legal. E nós também temos que lembrar que na doutrina espírita nós já temos como o livro do André Trigueiro, o Espiritismo e Ecologia, que é muito legal. E lembrando que estava tudo lá, né, no livro dos Espíritos, né? Quando eles dizem assim para nós: a terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. O homem não sabe se contentar com o necessário, e nós entramos no século XXI com os ricos do mundo acumulando a maior quantidade de riqueza que esta terra já viu. Uma riqueza tão inconcebível que nem na época feudal, na Idade Média, os nobres amealharam tanta riqueza para si como os bilionários do mundo hoje amealham, guardando dinheiro longe da produção, longe daqueles atos que poderiam sustentar outros seres humanos. Nós precisamos voltar a lembrar da causa, voltar a lembrar da inteligência, para que a gente possa novamente resgatar a nossa ideia do que seja a nossa presença aí. Então agora a gente vai voltar para aquela nossa pergunta. Será que para progredir a gente precisa sofrer? Não é mesmo? A gente vai usar para isso a pergunta 793 do Livro dos Espíritos, que está lá na Lei do Progresso. Ela nos pergunta assim: como é que a gente pode reconhecer uma civilização que se completou? Ou seja, como é que a gente pode conhecer uma civilização que conseguiu realmente progredir? E eu queria responder a pergunta 793 com imagem. Eu queria mostrar para vocês esta imagem. Não é? Aqui nós temos, de um lado, um espírito que ficou 2 dias sentado com falta de ar, esperando para ser atendido. E aqui nós temos um outro espírito que, ao adoecer, contratou uma UTI no ar em Belém, ao custo de R$200 mil. Não é? E, primeiro, e antes de mais nada, eu queria que vocês entendessem que eu não estou criticando esse indivíduo que está entrando nessa UTI no ar. Provavelmente, se eu estivesse no lugar dele, com o dinheiro que ele tem, e esse dinheiro sobrando, se alguém da minha família ou eu mesmo adoecesse, provavelmente eu iria também contratar. O que eu estou criticando é o sistema, porque na verdade nós estamos vendo 2 vítimas. Esse rico aqui também é vítima, porque o dinheiro que está sobrando e que ele amealhou através, talvez até da especulação, esse dinheiro, se ele tivesse sendo aplicado na saúde, ele não estaria precisando sair de UTI no ar da cidade onde ele mora, atrasando por horas o tratamento dele. E eu pergunto ainda, e os outros membros da família dele, quando adoecerem, será que vai haver recurso para todos eles também? Então a gente percebe que esta pessoa também é vítima desse sistema que dá tanto para poucos e tão pouco para muitos. Então, para a gente refletir isso, e já saindo do contexto brasileiro, porque para a gente não causar nenhum milindre aqui, né? Esse gráfico aqui ainda é o gráfico da semana passada, da John Hopkins, e vamos tirar os outros países daqui, vamos colocar 2 países que não tem nada a ver com a gente, tá bom? Vamos colocar aqui os Estados Unidos e a Alemanha. Ora, o que eu queria colocar para vocês, esqueça isso aqui, porque isso aqui está refletindo a população, a quantidade de testes, mas essa última coluna aqui está nos trazendo uma coisa impressionante. Ela nos diz que para cada 100 mil cidadãos nos Estados Unidos, a chance de você morrer é mais do que o dobro do que na Alemanha. Mais do que o dobro. Note, 2 países desenvolvidos e que têm o mesmo sistema econômico e político. Mas a chance de você continuar vivo na Alemanha é muito maior do que a chance nos Estados Unidos. Mas como assim? Se os Estados Unidos é esse país, né, que nós citamos tanto como exemplo de desenvolvimento, e olha só que coisa interessante, os Estados Unidos têm mais leitos de UTI para 100 mil habitantes do que a Alemanha. No entanto, olha só, se a gente for analisar o que aconteceu nos Estados Unidos,
A gente pode analisar assim. Se você for no Google e escrever assim, como é que é o sistema público de saúde nos Estados Unidos, não vai vir nada. Porque não existe esse conceito naquele país. Não existe sistema público de saúde nos Estados Unidos. Só tem saúde quem paga. E é por isso que eles têm 30 milhões de pessoas sem acesso a serviços de saúde. E se você somar a essas 30 milhões de pessoas sem acesso, mais 30 milhões de pessoas que ficaram desempregadas na pandemia do Covid naquele país, e que a primeira coisa que acontece é perder direito à saúde, você tem uma multidão de pessoas sem acesso. Uma multidão de pessoas que, quando começaram a adoecer, não se testavam porque custava quase R$4.000 fazer um teste de Covid. Agora, se a gente for pensar na Alemanha e você escrever no Google assim, como é o sistema público de saúde na Alemanha, você vai ter, por exemplo, uma informação dessa. Que o sistema de saúde na Alemanha é regido pela solidariedade. Significa que toda a população é coberta. Que quase que 90% dessa cobertura é dada pelo Estado. Que para aqueles cidadãos que ganham muito pouco, abaixo de 850 euros por mês, eles não irão precisar pagar. Assim como as crianças, os muitos idosos. Se você tem uma condição pré-existente, como diabetes, pressão alta, você também não vai pagar mais por isso. E aí a gente percebe que a Alemanha, desde cedo, começou a diagnosticar precocemente e a resolver os problemas que vinham surgindo com o Covid. E olhem só a brutal diferença que existe entre duas civilizações. Então, respondendo à pergunta 793, com que sinais a gente pode reconhecer uma civilização completa? Então, vale a pena a gente recorrer à resposta do Livro dos Espíritos, que diz assim: de dois povos chegados ao topo da escala social, o único que pode se dizer civilizado, na verdadeira acepção da palavra, é aquele que não se encontra o egoísmo, a cobiça e o orgulho. Parabéns para a Alemanha. É um país que está mais próximo daquele título tão cobiçado pelos brasileiros, né? Lembra qual é o título cobiçado pelos brasileiros? Coração do mundo, pátria do evangelho, não é mesmo? Pois é. Então vamos para a segunda pergunta que a gente fez lá no início. Como é que se dá esse progresso da humanidade? Ora, vocês devem estar pesquisando no YouTube, né, e já devem ter visto coisas como a data limite, né, que Chico Xavier previu. Não é? A gente já deve estar fazendo como é que vai ser a transição planetária. Isso porque nós espíritas, que temos um sincretismo religioso muito grande com toda a tradição cristã, também adoramos uma escatologia. Escatologia, não naquele outro sentido, mas no sentido da parte teológica, né? Que é a parte da teologia que estuda o final dos tempos. Porque nós espíritas adoramos isso aqui, como quase todos os cristãos, né? A gente está vendo a cena do Apocalipse, né? Aquele dia em que Jesus vai vir do céu, e pode ser amanhã, inclusive, né? E vai separar os bons dos maus, e como eu naturalmente sou espírita e sou bom, já vou para o lado direito, os maus vão para o lado esquerdo do inferno, quer dizer, do umbral, não é? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que a gente adora um Apocalipse? Porque não dá trabalho nenhum. Amanhã está tudo resolvido, né? Ou quando a gente fala data limite 2019, que maravilha! Significa que depois de 2019 vai estar tudo resolvido. E quantos espíritas adoraram isso, né? Gente, bem que disseram que a data limite era 2019, o Covid-19 está aí. Mas, na verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que é que o Livro dos Espíritos nos fala. O Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: a humanidade progride por meio dos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Gente, a gente na verdade está querendo moleza, né? A gente está querendo que ano que vem, o ano de 2021, já encontre a Terra como planeta de regeneração. Naturalmente esse pensamento só é interessante para mim se naturalmente eu não morrer de Covid, né? Que na verdade é isso que deve estar... Mas vamos pensar uma coisa. Por que a gente sempre reduz o tempo de Deus ao nosso tempo? Será possível que a gente ainda hoje, no ano de 2021, ainda fique achando que o dia para Deus são as mesmas 24 horas nossas? Vamos refletir um pouquinho aqui, por exemplo, né, na nossa escala de tempo. Olha,
14 bilhões e meio de anos que o Big Bang aconteceu. Big Bang como o primeiro evento desta dimensão que nós vivemos. E olha, desses 14 bilhões e meio de anos, a maior parte, o planeta Terra não existiu. O planeta Terra só chegou a 4 bilhões e meio de anos. E desses 4 bilhões e meio de anos, gente, se a gente for ver, olha só há 2 milhões de anos, o nosso gênero, o gênero humano, existe nesse planeta. Ou seja, nós existimos numa escala de tempo tão pequena, do tempo que existe essa nossa dimensão, que não dá nem para eu continuar ali. Eu vou ter que abrir assim uma outra escala, né? Uma escala que, em vez de bilhões, a gente use milhões, tá bom? E vamos para essa outra escala. Só que eu queria aproveitar agora, já que eu vou falar nessa escala para vocês, e citar um outro livro muito bacana para a gente ler na quarentena, que é o Sapiens, do Yuval Harari, não é mesmo? Ele é um livro muito legal. E parte do raciocínio que eu vou fazer com vocês agora eu tirei do Sapiens. Note que eu não concordo com tudo que o Yuval Harari fala no Sapiens, mas ele é um livro tão bem escrito, tão agradável de ler, que vale a pena. Vale a pena a gente até ler nos nossos grupos de estudos, quando eu estiver lendo a Lei do Progresso. Mas o Yuval Harari, ele nos lembra que o primeiro homem que surgiu, a primeira espécie do gênero humano, né, o Homem habilis, ele tinha só 40 centímetros. E nós sabemos que ele era um humano por causa disso. Ó. Ele era uma espécie animal mamífero, que já era bípede, ou seja, ele ficava de pé para poder observar, né, os predadores. E como ele ficava de pé, não usava mais os membros anteriores para mobilidade, ele liberou os membros anteriores para poder manusear objetos. E pelo manuseio progressivo, essas mãos foram se enchendo de terminações nervosas, foi tendo uma representação cada vez maior no nosso cérebro, e a gente usava essas mãos para fazer instrumentos. Agora, o que o Yuval Harari nos fala no livro, é uma coisa bem interessante, é que desses 2 milhões e meio de anos, olha só há pouquíssimo tempo atrás, há 200 mil anos, é que nós surgimos. Isso é uma coisa interessante. Mas mais interessante ainda, e isso é uma ideia que o Harari traz para nós, é que, embora a gente tenha surgido há 200 mil anos atrás, nós sempre, na maior parte desse tempo, nesses 2 milhões e meio de anos, nós sempre fomos animais lá embaixo na escala dos predadores. Ele até diz que durante essa quase a totalidade dos 2 milhões e meio de anos que o gênero humano está na Terra, nós praticamente sobrevivemos chupando o tutano dos ossos. Parece chocante, né? Mas o homem, ele era um animal tão insignificante que as ferramentas que ele tinha, ele usava para quebrar ossos, para chupar o tutano. Porque vejam só o que o Harari nos lembra. O homem era um animal tão pouco adaptado que quando ele vê um leão matar uma zebra, ele esperava o leão comer a zebra. Mas depois que o leão deixava a carcaça, ele ainda tinha medo. Ele tinha medo das hienas. E aí ele esperava as hienas comerem o que sobrava daquela carcaça. E depois das hienas, só sobrava o osso. E aí a gente ia lá com as nossas pedras, quebrávamos aquele osso e chupávamos o tutano. Por isso que até hoje está no nosso gene esse gosto pela gordura, né? Pois bem, então o Harari diz que uma coisa incrível aconteceu. E ela aconteceu só há 70 mil anos atrás, há muito pouco tempo. E o que aconteceu foram coisas fantásticas. A primeira delas, nós dominamos o fogo. E aí, olha só, a gente pôde passar a comer vegetais, porque a gente não conseguia comer raiz. A gente não conseguia comer mandioca sem que pusesse ela para cozinhar, não é? Nós desenvolvemos a linguagem. E, acima de tudo, nós desenvolvemos a nossa capacidade de se socializar e cuidar um dos outros. Porque, olha só, o preço que nós pagamos foi que, para ter esse desenvolvimento, o nosso cérebro ficou cada vez maior. E aí a nossa cabeça é tão grande que, se o bebê fosse amadurecer mais tempo na barriga da mãe, a mãe e o bebê iriam morrer porque o bebê não ia conseguir sair pelo canal de parto. Então, por conta disso, os seres humanos, para continuarem procriando, eles tiveram que dar luz a seres cada vez mais prematuros. E é por isso que nós nascemos tão prematuros. Não é? Um bebê não tem a menor chance de sobreviver se ele for abandonado.
E isso foi desenvolvendo na nossa cultura, incutindo nos nossos genes, esse carinho que nós temos pela criança, essa necessidade que a gente tem de cuidar. E isso sim é que foi transformando a gente como ser humano. Eu gosto sempre de mostrar um vídeo, né, para a gente fazer uma reflexão. Olha só. Gente, comparem aquele potruzinho com esta figura que acabou de nascer. Levou apenas 15 minutos entre o momento do nascimento e o momento que aquele potruzinho se pôs de pé, pronto para trocar os primeiros passos. Comparem com essa figura. Essa figura, quando nasce, ela vai precisar da gente por muitos anos. E isso foi incutido dentro de nós, uma das coisas mais importantes que está programada dentro do nosso cérebro. A necessidade que nós temos de cuidar do próximo. É isso que Deus, a causa e a inteligência, planejou para nós como espécie e nós nos esquecemos. E finalmente, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Olha só, vamos voltar aqui para a linha de tempo, né? 14 bilhões e meio de anos atrás, essa dimensão de universo surgiu. Há 4 bilhões de anos, a Terra surgiu. E só há 2 milhões e meio de anos nós estamos aqui. É muito pouco tempo. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, viu? Não sei se é uma boa ou uma notícia, mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Daqui a 2 bilhões e meio de anos, nós vamos ser sugados por um buraco negro. A Terra vai deixar de existir. Mas se vocês pararem para pensar, nós só estamos na Terra há 200 mil anos como espécie humana. O que significa que nós ainda não gastamos nem 1% do tempo que ainda resta de planejamento para esse planeta. Quanto trabalho a gente ainda tem? Quanto trabalho? Quantas coisas ainda vamos poder fazer? Vamos lembrar que nós ainda temos todo um trabalho a fazer. Nós temos muito tempo ainda de luta e de possibilidades de ajuda para poder melhorar esse lugar que a gente vive. Vamos utilizar esse período da pandemia para estreitar cada vez mais os nossos laços, para poder sedimentar cada vez mais no nosso coração a nossa crença na solidariedade, nos princípios cristãos, e pedindo a Deus sempre que nos ajude a entender Ele cada vez mais. Muita paz e solidariedade para todos. Muito obrigado.